Boa tarde a todos. Nós estamos dando início à nossa segunda sessão do evento, do simpósio, e nós vamos ter que fazer uma pequena modificação na sequência agora à tarde, porque o sistema de internet do Instituto de Ciências Biomédicas da USP... o Donato está aí. Conseguiu, Donato? Acho que ele está conectando o áudio. Conseguiu, Donato? Oi, Lício. Consegui. Você está nos escutando? Sim. Vocês estão escutando bem? Estamos escutando bem. Você vai participar daí mesmo? Vou participar daqui mesmo, isso. Então tá ótimo. Muito bem. Havia ocorrido... Eu estou falando para o público aqui que está conectado, tá, Donato? Eu estava explicando que a conexão aí tinha caído, provavelmente relacionado ao evento da Google e do YouTube durante a manhã. O sistema do Instituto de Ciências Biomédicas da USP tinha caído, mas agora o professor Donato conseguiu voltar. Então, a gente vai manter a sequência que está no programa mesmo. Na hora que você estiver pronto, daí eu te anuncio oficialmente, Donato. Se você quiser já ir começando o compartilhamento de tela. Perfeito. Muito bom. Vocês estão conseguindo ver a tela? Estamos vendo a tela. Então, ótimo. Eu tenho o prazer de anunciar o professor José Donato Júnior, do Departamento de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e um dos pesquisadores principais do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidade. O Donato vem contribuindo com uma produção espetacular que tem por objetivo caracterizar tanto ações do hormônio de crescimento como da leptina no sistema nervoso central, e hoje ele vai compartilhar com a gente um pouco do trabalho que ele tem desenvolvido. Então, você está com a palavra, Donato. Muito obrigado. Eu que agradeço, Lício. Muito obrigado pelo convite. O comitê organizador está fazendo um excelente trabalho. Muito obrigado por todos. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu queria inicialmente até desculpar aí toda a correria, mas assim, algo nunca tinha acontecido, cair a internet de todo o prédio bem na hora da apresentação. Felizmente eu moro aqui perto, estou até meio vermelho, suado, mas felizmente a gente conseguiu chegar em casa aqui a tempo, né? Eu nem sei como está a conexão lá ainda. Enfim, deve ser tudo envolvido em algum problema técnico geral, global. Bom, como o professor Lício já mencionou, eu vou falar um pouquinho sobre a ação hormonal no sistema nervoso, regulando o metabolismo, particularmente o papel do hormônio do crescimento. O GAN é um dos hormônios mais abundantes produzidos pela nossa glândula hipófise, e essa produção desse hormônio tem como objetivo regular diversas funções no nosso organismo. A mais importante, conhecida delas, é, evidentemente, o nosso crescimento, a nossa estatura. Então, boa parte da nossa estatura depende da ação desse hormônio em tecidos como músculo, osso, fígado e entre outros órgãos. Além dessa ação no crescimento, o hormônio do crescimento também cumpre algumas outras ações metabólicas, causando, por exemplo, resistência à insulina e lipólise. São só as duas ações metabólicas mais conhecidas e estudadas. Além dessas ações nos tecidos clássicos, né, o GH ele também tem algumas ações centrais, e essas ações centrais são conhecidas já há algum tempo. A principal ação central, bem estabelecida, é o próprio controle da sua secreção, através de alças de feedback negativo. Então, quando o GH ele é secretado pela hipófise, ele, por sua vez, retorna, entra dentro do sistema nervoso central e vai regular a atividade de neurônios como o neurônio liberador de GH ou da somatostatina para regular a sua própria secreção. Então, não é nenhuma grande novidade, nosso grupo não apresentou, enfim, não é a primeira vez que a gente diz que o GH tem uma ação central. A grande questão é o seguinte, que o conhecimento dessas ações centrais do GH basicamente se limitavam a esse controle da sua secreção por mecanismos de feedback negativo. E há mais ou menos 5 anos atrás, né, principalmente com os trabalhos da nossa doutoranda e posteriormente pós-doutoranda Isadora Furigo, a gente começou a se interessar em tentar entender se esse GH poderia ter alguma ação adicional.
E, para isso, a gente fez um estudo anatômico, mas ele foi muito importante para dar início à nossa linha de pesquisa sobre esse tema, em que a gente mapeou a distribuição dos neurônios responsivos ao GH no encéfalo de camundongos. É muito difícil, às vezes, marcar um receptor hormonal, porque a expressão dele, às vezes, ela é baixa, e fica muito difícil determinar se a expressão ela é real, não é fundo, não é fundo, enfim. Existem problemas técnicos, por exemplo, com a detecção do RNA mensageiro, que dificultam muito, às vezes, a gente encontrar precisamente a expressão de receptores hormonais, ainda mais quando a expressão dela é baixa. E para contornar essa limitação metodológica, a gente inventou uma metodologia um pouquinho diferente. Na realidade, a gente adaptou uma metodologia que a gente já empregava para observar responsividade a outros hormônios, em que o animal, no caso o camundongo, a gente também reproduziu esse experimento em ratos mais recentemente, recebe uma injeção de GH. Essa é uma injeção sistêmica, ou seja, o GH tem que cair na corrente sanguínea e entrar dentro do sistema nervoso central. Como ele entra é um tema que a gente não vai abordar na aula de hoje, na palestra de hoje, mas certamente ele precisa entrar, vou mostrar provas a respeito disso. E depois de um tempo, normalmente espera 90 minutos, mas hoje em dia a gente sabe que 30, 45, 60 minutos é suficiente. Ele ativa o seu receptor e leva à fosforilação desse fator de transcrição chamado STAT5. Então, na realidade, o que a gente detecta não é o receptor de GH, mas nós detectamos a capacidade do receptor de GH de fosforilar o STAT5. E isso nos permite uma resolução celular incrível. A gente consegue ver exatamente célula por célula que é responsiva ao GH, e isso se mostrou extremamente sensível. E quando a gente fez esse experimento e publicou em 2017, a nossa surpresa é que vários núcleos hipotalâmicos que regulam o balanço energético expressam são altamente responsivos ao GH. Isso inclui o núcleo paraventricular do hipotálamo, núcleo dorsomedial, e, em particular, o núcleo ventromedial do hipotálamo e o núcleo arqueado. Esses dois núcleos, o núcleo arqueado e o núcleo ventromedial, são importantes porque há muitos anos se sabe o papel das populações neuronais que existem nessa região regulando o metabolismo, seja regulação da gestão da fome, regulação do gasto energético, ou regulação de aspectos relacionados à homeostase glicêmica. Aqui eu queria exemplificar um pouquinho do que a gente sabe sobre o núcleo arqueado. Então, o núcleo arqueado é uma região composta de diversos tipos celulares, mas as duas mais importantes, ou pelo menos as clássicas relacionadas a controle metabólico, são os neurônios que expressam o peptídeo chamado GRP e o neuropeptídeo Y. Esses neurônios, que são marcados aqui em vermelho, eles estimulam a ingestão alimentar, são ureticígenos. Toda vez que eles são ativados, isso causa estímulo da ingestão alimentar e vizinhos a ele, os neurônios Ponce, que induzem saciedade. Bom, como eu mostrei anteriormente, o núcleo arqueado é altamente responsivo ao GH. E para tentar entender melhor como esse GH pode regular o metabolismo, a gente começou fazendo experimentos simples. A gente colocou uma cânula intracérebro ventricular nos animais e administrou GH. E isso isola o efeito central do efeito periférico. E quando a gente fez essa infusão central, observamos aumento da ingestão alimentar e redução do gasto energético. Esses efeitos foram observados concomitantemente com aumento da expressão tanto do AGRP quanto do neuropeptídeo Y no hipotálamo, sugerindo que esses efeitos ureticígenos são causados pela a estimulação desses neurônios AGRP. E, de fato, fazendo experimentos em colaboração com a professora Renata Frazão, nós observamos que, ao aplicar GH em córtex encefálicos, o GH é capaz de despolarizar a membrana dos neurônios AGRP, ativando eles. Então, essa é uma prova direta que o GH é capaz de ativar os neurônios AGRP do núcleo arqueado. Depois, a gente fez alguns experimentos histológicos para tentar entender qual percentual de neurônios AGRP são responsivos ao GH, e colocalizando o STAT5 fosforilado com o AGRP, encontramos 95% de colocalização, ou seja, quase todos os neurônios que expressam AGRP e NPY do núcleo arqueado são responsivos ao GH. Então, a gente teve muito interesse em tentar entender o que o GH está fazendo nessa população neuronal específica, né? Qual o papel fisiológico do GH agindo sobre essas células?
E, para isso, nós utilizamos agora uma abordagem genética, em que, utilizando o animal AGRP-CRE, nós induzimos deleção do receptor de GH apenas nos neurônios AGRP. Vejam, a gente está falando de deletar o receptor de GH em uma população de alguns poucos milhares de neurônios apenas. O resto do corpo continua expressando o receptor de GH de maneira natural. Aqui é a foto mostrando a validação, ou seja, a nossa deleção afetou especificamente os neurônios AGRP que deixaram de colocalizar para o STAT5, enquanto as regiões vizinhas continuam responsivas ao GH. A primeira coisa que a gente tentou fazer foi avaliar possíveis alterações no metabolismo desse animal. Nossos primeiros resultados foram um tanto frustrantes, e a razão é que a gente não encontrou nenhuma diferença entre esse animal nocaute e os nossos animais controle. Nenhuma alteração de peso, ingestão alimentar, gasto energético, composição corporal ou mesmo crescimento. Portanto, esses dados iniciais mostram, será que o GH tem de fato um papel regulando o metabolismo através desses neurônios AGRP? Mas a gente pensou o seguinte, hoje em dia a gente sabe que o neurônio AGRP é uma célula que se mantém basicamente quiescente em períodos em que o animal está alimentado, porque ele estimula a ingestão alimentar, então ele não tem por que estar ativado numa condição em que o animal come à vontade, ele está sempre saciado nessa situação. Então a gente pensou em desafiar o animal colocando os camundongos em restrição alimentar. Essa situação, a gente já sabe há muitos anos que é capaz de ativar os neurônios AGRP, e quando esses neurônios são ativados pela restrição alimentar, eles estimulam não apenas nossa sensação de fome, ou seja, toda vez que vocês estão sem comer, vocês pulam uma refeição, parte da sensação de fome que a gente sente é justamente causado pela ativação desses neurônios. E esses neurônios também coordenam adaptações metabólicas à restrição alimentar, que normalmente suprimem o gasto energético, conservando, claro, tecido, né, nessa situação. Então, como é o comportamento desse animal sem o receptor de GH nesses neurônios AGRP? Para determinar a ativação desses neurônios, a gente fez uma marcação da proteína CFOS, que é um marcador de ativação neuronal. A gente nota que um animal controle em jejum, ele tem uma alta ativação do núcleo arqueado, só que quando o animal sem o receptor de GH, ele é exposto ao mesmo jejum, notem que essa ativação neuronal é menor. E quando nós colocalizamos este FOS com os neurônios AGRP, percebemos que a diminuição dessa expressão de FOS, ela ocorre exclusivamente nos neurônios AGRP. Uma outra evidência que os neurônios AGRP são menos ativados sem o receptor de GH numa restrição alimentar foi quando nós analisamos a expressão do neuropeptídeo Y e do AGRP, os transcritos, o RNA mensageiro. Notem que numa privação alimentar, o animal controle, sempre ilustrado aqui em branco, ele tem um aumento da expressão do RNA mensageiro do neuropeptídeo Y, um aumento da expressão do AGRP, só que o animal sem o receptor de GH nessas células, eles têm um aumento significativamente atenuado. Então, parece que para que os neurônios AGRP sejam ativados durante uma privação alimentar, é necessária a ação do GH. E qual que é a consequência fisiológica da falta da ação do GH sobre os neurônios AGRP durante um período de privação alimentar? Então, a gente analisou vários eixos endócrinos e aspectos relacionados à termogênese e observamos que animais controle, que são submetidos à restrição alimentar, apresentam redução do T4, que é um marcador do eixo da tireoide. Isso é bem estabelecido. E a falta da ação do GH nos neurônios AGRP previne, pelo menos parcialmente, essa redução. Resultado similar aconteceu para a testosterona, que é reduzida no animal controle e restrição, e essa redução é prevenida no animal sem o receptor de GH nos neurônios AGRP. Mesmo o eixo da adrenal, que é aumentado durante a privação alimentar no animal controle, esse aumento ele é atenuado também nesse animal nocaute. Como um indicador de termogênese, nós analisamos a expressão da proteína desacopladora do tipo 1 no tecido adiposo marrom, e conforme a gente esperava, durante a privação alimentar, o animal controle tem redução na expressão da UCP1,
e essa redução ela é prevenida sem a ação central do GH nos neurônios AGRP. Todas essas adaptações, se a gente parar para pensar, elas são fundamentais para que o animal economize energia, desligando os sistemas fisiológicos que naturalmente consomem energia, e quando eles são suprimidos, uma consequência é o organismo conseguir salvar energia e prolongar o período de sobrevivência numa privação alimentar. Então, a gente resolveu estudar esses animais num calorímetro indireto, para determinar alterações do gasto energético durante a privação alimentar. Cada uma dessas barras é um dia de restrição alimentar de 60%, ou seja, a gente só dava 40% da ração habitual que o animal comia. Notem que o animal controle sai de 100%, que é o basal, e progressivamente economiza energia ao longo dos dias de privação alimentar. Só que o animal sem o receptor de GH nos neurônios AGRP, que não tinha alteração basal do metabolismo, passa a apresentar um aumento significativo desse gasto energético comparado aos animais controle. Ou seja, não é que eles têm um gasto maior, mas eles deixam de economizar energia durante a privação alimentar. Como consequência, esses animais nocautes perdem mais peso numa privação alimentar, e essa perda de peso se dá principalmente por perda de gordura, mas também um pouco de massa magra. A partir desses resultados, a gente formulou uma seguinte hipótese, que talvez o GH haja como um hormônio que sinaliza uma situação de privação alimentar, alertando o cérebro sobre essa deficiência de energia. Então, o GH, como eu citei para vocês, ele é secretado e numa privação alimentar crônica, ele é amplamente secretado, né? A grelina, na realidade, é um estimulador da secreção de GH numa privação alimentar crônica, e esse GH aumentado ativa o seu receptor no neurônio GRP, que, por sua vez, o aumento da atividade dessa população neuronal causa essas adaptações que visam economizar energia. E sem o receptor de GH nesses neurônios, evidentemente, a ativação desse neurônio é atenuada, atenuando ou diminuindo todas essas adaptações que visam economizar energia. Notem que eu adicionei a leptina aqui, a queda dos níveis de leptina, que também é um sinal de fome clássico, né, bem estudado, e aparentemente o GH, né, acaba agindo como um outro novo sinal de fome durante uma privação alimentar crônica. Essas adaptações, evolutivamente, elas são favoráveis, porque elas ajudam o organismo a prolongar a sobrevivência durante o período de fome, então o organismo tem mais tempo para encontrar comida. Só que num contexto de obesidade, quando o organismo começa a economizar energia excessivamente durante uma perda de peso, isso dificulta um tratamento de obesidade. Então, a gente acha que esses achados eles podem, de alguma maneira, contribuir com novas terapias que visam prevenir essas adaptações metabólicas que invariavelmente acontecem em indivíduos que perdem peso, principalmente aqueles que perdem grande quantidade de peso, e isso não só dificulta a perda de peso, como também a manutenção desse peso perdido a longo prazo. O que acontece em seres humanos? Será que tudo isso que eu mostrei para vocês pode valer para seres humanos? Então, um estudo publicado um pouco depois do nosso mostrou que talvez sim. Então, nesse estudo, os pesquisadores correlacionaram os níveis plasmáticos de AGRP com os níveis plasmáticos de GH. E esses pesquisadores mostraram evidências que esses níveis plasmáticos de AGRP, de certa maneira, refletem a produção de AGRP no núcleo arqueado. Então, notem que existe uma correlação. Quanto mais GH, mais AGRP. Indivíduos com acromegalia, ou seja, excesso de GH, têm aumento do AGRP, e quando eles são operados ou quando eles são tratados farmacologicamente com um inibidor, um antagonista do receptor de GH chamado PEG-visomanto, os níveis de AGRP caem. Então, essa é uma evidência, uma outra sugestão que, mesmo em seres humanos, parece que variações nos níveis de GH refletem em alterações na liberação do AGRP, e isso, de fato, bate muito com os dados em animais que a gente produziu. Ainda nesse paper publicado em 2019 do nosso grupo, nós mostramos que a administração de PEG-visomanto, que é o mesmo o antagonista do receptor de GH,
consegue aumentar o gasto energético dos animais no segundo dia de restrição alimentar de uma maneira similar à reposição de leptina. Então, a leptina é um hormônio extremamente poderoso na regulação do balanço energético. Basicamente, o perdivisumato conseguiu um efeito similar à leptina. Ainda a gente acha que foram efeitos modestos no geral, mas isso é uma prova de conceito que a inibição farmacológica do receptor de GH pode modular o gasto energético durante uma privação alimentar. Evidentemente, mais estudos farmacológicos são necessários para estabelecer as melhores doses e protocolos de tratamento. Bom, vamos passar para uma segunda parte dessa palestra, em que eu queria falar um pouquinho mais sobre a ação do GH em outra área do hipotálamo. O GH, a gente sabe também há bastante tempo que ele é muito importante para o controle glicêmico. Indivíduos que têm baixos níveis de GH costumam apresentar episódios espontâneos de hipoglicemia. Então, o GH ele é considerado um hormônio contrarregulatório, ou seja, que consegue manter nossa glicemia em níveis mínimos. E o núcleo ventromedial do hipotálamo é uma região extremamente importante para exercer esse efeito contrarregulatório, mantendo nossos níveis de glicose, prevenindo episódios de hipoglicemia. E a gente viu que o núcleo ventromedial apresenta uma ampla expressão do receptor de GH, e a gente queria saber o que o GH está fazendo nesse núcleo ventromedial. E o que é interessante é que o pStat5 induzido pelo GH no núcleo ventromedial, ele colocaliza com um fator de transcrição chamado SF1. E esse fator, ele é exclusivamente expresso no núcleo ventromedial, no sistema nervoso central. Então, a gente conseguiu usar uma abordagem similar à anterior com o neurônio GRP, deletando o receptor de GH exclusivamente em células que expressam SF1 e, portanto, afetando exclusivamente o núcleo ventromedial. Notem que a expressão do pStat5 no arqueado ou outras áreas se manteve intacta nesse modelo. O que aconteceu sem ação do GH nessa população neuronal do núcleo ventromedial do hipotálamo? Bom, em relação ao metabolismo basal, de novo, nenhuma alteração. Nenhuma alteração peso, ingestão alimentar, gasto energético, composição corporal. Esses animais também apresentaram uma tolerância à glicose similar, e a gente fez um clamp hiperinsulinêmico e glicêmico para mostrar que esses animais têm uma sensibilidade à insulina normal. Só que quando a gente administra insulina, num teste de tolerância à insulina, nós notamos que a falta do receptor de GH no núcleo ventromedial causa diminuição da glicemia dos animais. E notem, isso poderia sugerir uma melhora na sensibilidade à insulina, mas nos estudos de clamp, a gente viu que esses animais não têm alteração na sensibilidade à insulina. Então, uma possibilidade é que esses animais tenham uma capacidade atenuada de se recuperar da queda da glicemia, da hipoglicemia induzida pela insulina. E para provar isso, nós administramos outra droga, que é a 2-deoxy-D-glicose, que causa glicopenia. E quando o hipotálamo percebe esse estado de glicopenia, ele causa uma forte ativação, uma resposta contrarregulatória que eleva a glicemia. A gente pode ver essa elevação no animal controle e notem que a falta da ação do GH no núcleo ventromedial significantemente atenua essa resposta contrarregulatória. Eu não vou ter tempo de explicar os vários experimentos aqui, mas basicamente, a gente inibiu o sistema simpático e parasimpático, e quando nós inibimos o sistema parasimpático com atropina, a diferença entre os animais desapareceu, sugerindo que a ação do GH no núcleo ventromedial modula a resposta contrarregulatória à hipoglicemia através do sistema parasimpático. Isso foi corroborado quando nós notamos uma hiperativação dos neurônios do núcleo motor dorsal do vago. Esses neurônios do DMX são os neurônios que formam o vago eferente, ou seja, que vai regular vários aspectos, como glicogenólise, gliconeogênese. E quando a gente administra 2-DG,
o animal knockout, ele apresenta uma hiperativação desses neurônios. E o parasimpático, a gente sabe que inibe a produção hepática de glicose. Então, o que a gente acredita é que a falta de ação do GH no núcleo ventromedial, numa condição de hipoglicemia, causa uma ativação anormal do sistema parasimpático, impedindo uma resposta contrarregulatória apropriada. Então, a ação do GH nesse núcleo é importante na recuperação da hipoglicemia. E aqui eu queria aproveitar os últimos minutinhos dessa apresentação para falar um pouquinho mais de alguns estudos recentes que a gente está fazendo. Esse é um estudo muito legal, publicado em 1931, pelo um pesquisador chamado Bernardo Alberto Russey. Esse é um pesquisador argentino que ganhou o prêmio Nobel e assim, o motivo de ele ter recebido o prêmio Nobel na época foi que ele basicamente mostrou que extratos de hipófise causavam diabetes nos animais. Então, assim, tem um efeito diabetogênico de extratos na hipófise, e algumas décadas depois se provou que o que fazia o efeito diabetogênico na hipófise é justamente o GH. Então, o GH é um hormônio diabetogênico. Então, quando a gente ilustra muito das ações do GH, a gente vê que ele tem um aumento da gliconeogênese, uma ação anti-insulina extremamente clássica e bem estabelecida. Bom, notem que a maioria dos tecidos alvos do GH são tecidos alvos da insulina. Músculo, tecido adiposo e fígado. Então, de certa maneira, por muito tempo, sempre se achou que a ação diabetogênica do GH se resumia a sua ação nesses tecidos extremamente importantes para a regulação da homeostase glicêmica. O nosso grupo, então, resolveu fazer a seguinte pergunta: será que a ação diabetogênica do GH também não pode ter uma ação central, que ainda não foi explorada? E aí, no ano passado, né, com a Priscila Teixeira no nosso laboratório, a gente estudou como que se dava alterações da homeostase glicêmica durante a gestação. E a gestação é um modelo interessante de resistência à insulina fisiológica. A gente estuda muito obesidade induzida por diabetes ou por mutações gênicas, mas a gestação é um modelo fisiológico de resistência à insulina. E aí, quando nós estudamos animais com deficiência do receptor GH, seja no cérebro todo ou apenas nas células que expressam o receptor de leptina, notamos uma melhora muito acentuada na sensibilidade à insulina durante a gestação. E mesmo níveis basais de insulina durante a gestação também são significantemente menores nesses dois modelos de deleção central do receptor GH, sugerindo que a resistência à insulina durante a gestação, ela, pelo menos em parte, mediada pela ação central do GH. E aí, esse é o último slide de dados que eu queria mostrar, um trabalho ainda em desenvolvimento do nosso doutorando William dos Santos, em que, tentando identificar populações neuronais que mediem esse efeito, nós esbarramos na seguinte população, né? Deletamos receptor de GH das células que expressam essa proteína chamada VGET, que envolve neurônios GABAérgicos inibitórios, e VGLUT2, que envolve neurônios glutamatérgicos excitatórios. Quando deletamos o receptor de GH dos neurônios GABAérgicos, não encontramos qualquer alteração, tanto na tolerância à glicose, né, de machos e fêmeas. Só que quando a gente deleta o receptor de GH dos neurônios glutamatérgicos, vemos uma significante melhora na tolerância à glicose nesses dois modelos. E isso também foi observado no teste de tolerância à insulina. Então, esses dados ainda preliminares sugerem que a ação do GH em neurônios glutamatérgicos seja importante para regular a tolerância à glicose e insulina. Então, no momento, a gente está buscando, né, entender qual que é exatamente a população neuronal glutamatérgica que media esse efeito para entender esses efeitos fisiológicos do GH. Então, em resumo, o que eu mostrei aqui foi que a ação central do GH, ela modula a homeostase glicêmica através de vários grupamentos celulares, né? A ação do GH nas células que expressam o receptor leptina regula a sensibilidade à insulina e dos neurônios glutamatérgicos regula a sensibilidade à insulina em condições basais. E que o GH age como um sinal
para promover adaptações fisiológicas para restaurar a homeostase em condições de estresse metabólico. A ação no GRP promove alterações neuroendócrinas durante privação alimentar e, no núcleo ventromedial, regula a resposta contrarregulatória à hipoglicemia. Queria agradecer o nosso grupo de pesquisa e a todos vocês que estão escutando a gente e as agências de fomento e colaboradores. Obrigado. Obrigado, Donato. Muito obrigado mesmo pela excelente palestra. A gente tem um pouquinho de tempo para algumas perguntas, então vamos começar com uma que está aqui. A primeira pergunta ela é do Pedro Nogueira e ele pergunta: professor, vocês suspeitam de alguma população neuronal? José. É que saiu o nome do Carlos. Do Carlos Monteiro, isso. Não tem problema. O núcleo ventromedial, a gente não tem uma compreensão tão exata das diferentes populações neuronais que existem nessa região. Então, a gente sabe que são neurônios que expressam SF1, que mediam esse efeito, e esses neurônios eles estão mais localizados na porção dorso-medial do núcleo ventromedial. Então, eles devem expressar receptor de leptina, provavelmente eles não expressam receptor de prolactina ou receptor de estrógeno alfa, que ficam mais localizados numa porção mais ventrolateral. Mas, fora isso, a gente não tem digamos assim, uma identidade neuroquímica tão detalhada dos neurônios do núcleo ventromedial como a gente tem do núcleo arqueado. Então, isso é o máximo que eu consigo dizer para vocês. Perfeito. Donato, ficou claro pela sua palestra que os períodos de jejum são fundamentais para que você consiga enxergar esse fenômeno regulatório do GH sobre os neurônios AGRP. Nos modelos animais que a gente usa, os camundongos normalmente comem durante a noite mesmo e a gente consegue manter esse ciclo de uma forma natural. Mas a população humana, você sabe, as pessoas mudaram muito o hábito alimentar e hoje é muito comum que praticamente se passe 80% do dia alimentado. O indivíduo só não come mesmo aquelas horas que ele está dormindo. Além disso, pessoas obesas costumam ter distúrbio de sono. E quando eles acordam, isso tem um monte de estudo clínico mostrando, quando eles acordam por causa do distúrbio de sono, eles comem. Então, tem muita gente obesa que praticamente passa o dia inteiro alimentado. Você acha que isso tem um impacto muito grande nessa regulação? Olha, nessa regulação em particular, eu acho que não, porque, na realidade, assim, o GH ele é secretado, vamos dizer, fisiologicamente, principalmente associado a períodos específicos de sono, mas, assim, o que a gente vê é que essa secreção natural de GH, ela não afeta o metabolismo, porque a maioria dos modelos, a maioria deles, eles têm nenhuma alteração metabólica. Então, a privação alimentar, mas não é uma privação curta, mais de longo prazo, ela é capaz de estimular o GH, independentemente de qualquer processo fisiológico, provavelmente mediado pela grelina. Então, a grelina é um potente secretador de GH, e quando ela aumenta, ela estimula a produção de GH da mesma maneira. E aí que a gente vê esses efeitos. Agora, o que existe é o seguinte, isso é muito bem estabelecido, a obesidade, ela altera os níveis de GH, normalmente diminui os níveis de GH. Então, assim, o fato de você ser obeso ou ter, inclusive, alterações de sono, isso altera a sua fisiologia do GH e a ação central do GH, claro que nesses 25 minutos eu foquei em metabolismo, mas nosso grupo de pesquisa também está estudando efeitos em vários aspectos cognitivos, como formação de memória, ansiedade, enfim, em vários outros aspectos. E nesses aspectos, talvez a falta de GH ou a deficiência de GH, ela seja importante. Então, eu não acharia estranho no futuro a gente conseguir encontrar algum tipo de relação do que na obesidade você ter quedas em níveis de GH, que isso é sabido, e isso, de certa maneira, está associado com algum tipo de alterações, enfim, cognitivas ou neurológicas, tá? Perfeito. Nós temos tempo para mais uma perguntinha? Isso, a gente tem mais uma pergunta, a pergunta do Rafael. Ele pergunta: professor, o senhor acha que algumas dietas, como o jejum intermitente, pode aumentar níveis de GH, evitando assim a perda de peso, uma vez que o GH no hipotálamo vai frear o gasto energético? Sim, exatamente. Na verdade, assim, a gente não fez um estudo minucioso para saber que tipo de
padrão de dieta poderia causar mais ou menos efeito sobre o GH. Isso é uma coisa que, inclusive, pode ser estudada. A gente não sabe se no jejum intermitente, ou, enfim, a gente tem várias formas de fazer uma privação alimentar. Eu não saberia dizer para você qual que estimula mais ou menos a secreção de GH. Mas, a partir do momento que o indivíduo está perdendo peso, e secretando provavelmente mais grelina, ele vai estar secretando mais GH. Então, esse é um dos sinais. Por muito tempo, a gente achou que a grelina fosse um sinal metabólico, pode dizer, sozinho, digamos assim, mas o que parece, e a gente tem evidências que eu não mostrei para vocês, que parte dos efeitos da grelina é mediado pelo GH. Então, essa estimulação do GH pela grelina acaba tendo esses efeitos metabólicos, e um deles é regulando, ajustando o nosso gasto energético. É importante que todos imaginem que o nosso corpo é como se tivesse um botão que a gente pode rodar no modo mais econômico e menos econômico. Então, parece que a secreção de GH nesse período de perda de peso, ele é um dos fatores que contribui para fazer esse ajuste, tá? Mas, assim, especificamente sobre jejum intermitente, eu não saberia dizer para você se afeta diferentemente os níveis de GH. Tá ótimo. Obrigado, dona. A gente teria mais perguntas, mas se a gente deixar, Claro. a gente queima o tempo aqui. Nós estamos tentando manter o tempo certinho. Então, muito Perfeito. obrigado, muito pela obrigado sua a todos. participação. E muito obrigado pelo seu esforço para conseguir se sobrepor aos problemas da internet. Obrigado mesmo. Professor Marcelo Mori e o Márcio Torsoni estão mandando parabéns pela aula, professor. Donato. Obrigado a todos. Muito obrigado. Então, nós vamos seguir agora com o primeiro módulo de apresentações orais da tarde com a Ari.